Olá, estamos nós na nossa terceira aula da disciplina Seminário Temático 2, nas linhas específicas 1, 2 e 3, que é Gestão Pública de Saúde, Gestão Municipal e Gestão Governamental. Na nossa terceira aula, vamos tratar das fases da pesquisa. Esta aula será dividida em 3 eixos, que são as fases e estruturação da pesquisa, modelo do TCC, do curso de Administração Pública da UAB, UNEMAT. No terceiro, são os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Nosso primeiro eixo, fase e estrutura da pesquisa. Segundo Zanella, a pesquisa científica percorre um caminho que é construído de 3 momentos intimamente relacionados e que muitas vezes se sobrepõem, que são eles o planejamento, execução e comunicação dos resultados. O planejamento é o momento onde você decidirá o caminho da pesquisa. A execução, o pesquisador entra no campo da pesquisa, ou seja, parte já para o desenvolvimento da pesquisa em si. O terceiro item, que é a comunicação dos resultados, é o momento da redação e comunicativo, que seria a questão da elaboração do texto estruturado, que seria o TCC. Nesta figura, Zanella demonstra claramente as etapas da pesquisa. Inicialmente, a primeira é o planejamento, que é seguida da execução, que no caso ela remete ao projeto de pesquisa, ou seja, que é a elaboração desse pré-projeto. A partir do pré-projeto é realizada a pesquisa em si, que parte para a terceira etapa, que é a comunicação dos resultados, que ocorre via o trabalho de conclusão de curso, neste caso, né? Tem outras pesquisas que podem culminar em teses, que são o caso dos doutorados, e nas dissertações, que são o caso dos mestrados. Passamos agora para o segundo eixo, que é o modelo de trabalho de conclusão de curso, no caso, o modelo adotado pelo curso de administração da UAB, que consiste nos seguintes elementos, que é capa, folha de rosto, ficha catalográfica, termo de aprovação, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, resumo, abstract, sumário, lista de figuras, gráficos, quadros, etc., introdução, revisão de literatura, material e métodos, e resultado e discussões. Considerações finais, referências bibliográficas, apêndice e anexos. Nesse terceiro item, vamos estar elencando os elementos que compõem o TCC, dividido em elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Ou seja, a estrutura do TCC, os elementos que o compõem são subdivididos em 3 eixos de 3 elementos. São os elementos pré-textuais, que englobam a capa, a folha de rosto, a ficha catalográfica, o termo de aprovação, a dedicatória, agradecimento, o epígrafe, o resumo, abstract, o sumário e a lista de figuras. Esses itens compõem os elementos pré-textuais, ou seja, são os elementos que vêm antes do texto principal, que antecedem o texto principal. Em seguida, teremos os elementos textuais, que são a introdução, a revisão de literatura, material e métodos, resultados e discussões e considerações finais.
Ou seja, os elementos textuais são basicamente aqueles que a gente já conhece do ensino médio, que seria a introdução, desenvolvimento e conclusão ou considerações finais. Os elementos revisão de literatura, material e método, resultados e discussões seria o desenvolvimento da pesquisa em si. Em seguida, na pirâmide verde, nós temos elementos pós-textuais, que são os elementos que vêm após o texto principal, que são as referências, que são elencadas as referências todas que foram utilizadas no decorrer da pesquisa, seguido do apêndice, caso houver, se não houver, não são elencados, os anexos também. No caso dos apêndices, são os documentos elaborados pelo próprio autor. E os anexos são documentos que não são elaborados pelo autor, que buscam elucidar algum questionamento dentro do desenvolvimento da pesquisa em si. Aqui eu trouxe para vocês, mas não está muito visível, o passo a passo do TCC. Este é o modelo do TCC utilizado no curso de Administração Pública da UAB. No caso, esta é a capa do TCC, que consiste no nome da instituição, que é o cabeçalho em cima, o nome do aluno, que no caso aqui é a Manuela, o tema, o título do trabalho, que é Gestão de Pessoas no Setor Público, que é o tema que ela havia escolhido, e no caso o local, que é Ponte Lacerda, e o Ponte Lacerda, o estado, seguido do ano, que no caso foi 2014/2. Em seguida nós temos a folha de rosto, que também é basicamente o nome do curso, que é Bacharel em Administração Pública, o nome do acadêmico, que é a Manuela Antônia, o título do trabalho que já foi elencado na capa, colocado aqui na folha de rosto também, né? E os dizeres que são, no caso seria trabalho de conclusão de curso apresentado no curso de Administração Pública da Universidade do Estado de Mato Grosso para obtenção do título de graduado em Administração Pública. No caso, o orientador, que nesse caso fui eu, a cidade, o estado, seguido do ano, conforme a capa. Em seguida, nós vemos a ficha catalográfica, que vem no verso da folha de rosto. Nela consta o nome da autora, o título do trabalho e o ano e número de páginas do trabalho. O tipo de trabalho, que no caso é trabalho de conclusão de curso, TCC, né? A instituição para a qual foi elaborado, no caso é a Universidade do Estado de Mato Grosso. No caso, o polo seria a Ponte Lacerda e o curso Administração Pública. E foi realizado também no ano de 2014. E em seguida, a orientação do TCC, que foi orientada por mim na ocasião. Aqui trazemos a ficha que se chama termo de aprovação. É nesse termo que é elencado o nome dos membros da banca que vão fazer parte da sua defesa do TCC, ou seja, da sua apresentação, na ocasião em que você vai estar apresentando o seu TCC. Então, nesse item vai estar o nome dos componentes da banca, um é o orientador, a pessoa que vai estar te orientando, e outros 2 professores convidados. Nela consiste o nome do acadêmico, o título do trabalho e o nome dos orientador e membros convidados, e seguido do nome do local e estado e ano. Em seguida temos os 3 itens opcionais, que é a dedicatória, agradecimento e o epígrafe. A dedicatória, como eu já disse anteriormente, ela é de caráter pessoal. É nesse item que agradecemos aos nossos familiares a compreensão, a colaboração, a dedicação, no caso, pai, mãe, esposo, filhos, por compreenderem os motivos da sua ausência,
enquanto estava estudando, enquanto estava pesquisando, a dedicar assim a mãe que queria muito que estudasse e não teve essa oportunidade e que você está tendo. Então dedicado, direcionado, melhor dizendo, às pessoas da família, a dedicatória. Já o agradecimento, ela tem relação direta com a pesquisa. No agradecimento, você vai estar agradecendo àquelas pessoas que contribuíram com a realização da sua pesquisa, que ajudaram você a desenvolver essa pesquisa. Ou seja, no local onde você foi pesquisar, ou na estruturação do seu trabalho, né? Ou na aplicação dos instrumentos da pesquisa, seria o questionário, a entrevista ou a observação. Então, de alguma forma, essa pessoa te ajudou na pesquisa, ela deve ser elencada nos agradecimentos. Em seguida, temos o epígrafe. O epígrafe também tem que estar relacionado com o estudo, ou seja, com a pesquisa. No epígrafe, durante a pesquisa, se você encontrou alguma frase que te chamasse a atenção de autor conhecido, tem que ter autoria e você pode elencar no epígrafe o nome, com o nome do autor. Tá? Em seguida, nós demos sequências para o resumo e o abstract. Aqui eu trago os dizeres da norma brasileira 6028 de 2003, que ressalta o seguinte: o resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões, e conter até 250 palavras. Isso está expresso na norma brasileira 6028 de 2003. O resumo em si, ele é feito em língua vernácula e o abstract em língua estrangeira. São itens obrigatórios de serem inseridos no trabalho de conclusão de curso. A questão do resumo e do abstract, ele está regulamentado na norma brasileira 14724 de 2011. Seguimos para o sumário e a lista de figuras, gráficos, tabela, quadro, abreviaturas ou siglas, que são parecidos. São itens que são elaborados de forma idêntica ao sumário. Ou seja, de acordo com a norma brasileira 6027 de 2013, deve-se elencar a enumeração das divisões, seções e outras partes de um documento na mesma ordem da grafia em que a matéria nele se sucede. Ou seja, no sumário deve ser elencado todo o conteúdo que foi adicionado no seu trabalho, de forma que no desenvolvimento o trabalho geralmente é dividido em seções e ele anuncia que as divisões devem ser elencadas no sumário. O sumário é um item obrigatório e deve atender à norma 6027 de 2013. As listas de figuras, gráficos, tabelas e quadros, por sua vez, elas só são obrigatórias se forem elencados no desenvolvimento do trabalho algum desses itens, ou mais de 3. Aí se tornam um elemento obrigatório. Aí eu trago para vocês já essa primeira fase que a gente demonstrou, foi a parte pré-textuais. Neste item nós estamos vendo a parte textual já, que inicialmente ela consiste da introdução, que deve conter a contextualização do tema, justificativa, questão-problema, objetivos, método e descrição dos capítulos do trabalho, de acordo com a MNR, a norma brasileira 14724 de 2002. Em seguida vem a revisão de literatura. É um texto redigido com escrita formal, resultante de busca, recuperação e organização da leitura, que fundamenta o trabalho, com base na oportunidade idêntica e nos seus objetivos, não devendo utilizar gírias ou jargões.
Ou seja, nos trabalhos científicos, a linguagem a ser utilizada é a linguagem meramente formal. Outro tipo de linguagem, exceto alguns casos, elas não são aceitas. Material e métodos. Deve-se discorrer sobre os métodos e técnicas adotadas para a obtenção dos dados para a sua pesquisa, respondendo os seguintes questionamentos: como, com que, onde e quando. Destacando também característica da instituição onde foi realizada a pesquisa, campo, o tipo de pesquisa quanto à abordagem, fins e meios, as técnicas de coleta de dados, sujeitos da seleção e as limitações encontradas no decorrer do desenvolvimento da pesquisa em si. Seguimos para os resultados e discussões, que os resultados são a parte mais importante do TCC, pois nele visa-se potencializar a pesquisa através de elementos gráficos como tabelas, gráficos, diagramas, quadros, resumos, etc., correlacionando os dados coletados com casos parecidos encontrados na literatura vigente. Ou seja, essa questão de você estar escolhendo um instrumento que melhor se adeque à sua pesquisa, você deve estar atento na forma que você vai estar utilizando. No caso, se for uma pesquisa quantitativa, para quantificar alguma coisa, você vai utilizar gráficos. Agora, no caso de você estar usando um instrumento no qual você vai apenas sintetizar alguns tipos de dados, você usa quadros. Então, você tem que estar atento para a forma da pesquisa que você vai estar realizando. Aí, as considerações finais é a finalização do trabalho. Nela deve conter o que se extraiu de importante a partir do estudo que foi realizado. Não deve apresentar citações ou interpretações de outros autores. Sugiro que não dê a pesquisa por encerrada ao final do estudo. Indique outros pontos relacionados a ela que poderão ser objeto de estudos futuros. Ou seja, nessa questão é muito interessante você estar deixando em aberto pontos que você não conseguiu pesquisar, se aprofundar naquele item, deixá-lo aberto para uma nova pesquisa. No caso, você pode estar aprofundando, você está realizando uma pesquisa hoje para graduação, a nível de graduação. Você deixou uma proposta para uma nova pesquisa que pode ser feita, caso você vai estar realizando uma pesquisa de caráter de pós-graduação. Então, é mais ou menos assim, não fechar a ideia, deixar uma coisa aberta, porque a pesquisa em si, sempre ela tem elementos novos com os quais você pode estar trabalhando. Aí seguimos para referências, que se trata das listas de referências utilizadas no decorrer da pesquisa, devendo ser elencada em ordem alfabética e atento aos preceitos da Norma Brasileira 6023 de 2002, ou seja, deve seguir a Norma Brasileira 6023 de 2002. Em seguida, vemos os apêndices, que deve ser colocado em apêndice todo o documento produzido pelo autor. Entretanto, o item é opcional, ou seja, você pode colocar um documento que você elaborou no decorrer da pesquisa em apêndice, caso você ache necessário. Se não achar necessário, não há necessidade de haver o apêndice. Por esta razão, ele é um item opcional. Seguindo dos anexos, deve ser colocado em anexo um documento ou texto não elaborado pelo autor, que serve de fundamentação, comprovação e ilustração, sendo identificado por letra maiúscula. Ou seja, aqui nesse item vocês vão estar anexando, colocando documentos que não foram elaborados por vocês, mas que vão ajudar a esclarecer
ideias que vocês, apontamentos que vocês colocaram no desenvolvimento do trabalho de vocês, no desenvolvimento da pesquisa. Bem, fechando a aula, partimos para nossa atividade. A atividade no final dessa aula será a seguinte: a elaboração da revisão de literatura e das referências, no caso, são as referências que vocês irão utilizar para a elaboração da revisão de literatura. Esse será o primeiro capítulo do trabalho de conclusão de curso, o TCC. Ele deve ter início e encerramento, exceto a introdução e a conclusão. Ou seja, ao iniciar um capítulo, você deve descrever: neste capítulo consta as revisões de literaturas relacionadas com o tema tal, a seguir faremos de forma individualizada, coisas parecidas. Ok, aí você começa a elencar os subitens e entra no conteúdo. Exemplo, se você vai falar sobre a administração pública, o primeiro item seria a administração pública, aí você entra a motivação na administração pública, é um subitem, e assim sucessivamente. Porém, a revisão de literatura deve atender ao que está expresso no tema do seu trabalho, no caso, o que foi colocado no seu pré-projeto e o que foi colocado nos seus objetivos, os gerais e objetivos específicos. Então, a revisão de literatura é algo que já vem com definição num pré-projeto. Aqui ele começa a ser executado. Se no seu pré-projeto foi um pré-projeto robusto, a introdução que você fez no seu pré-projeto, que tem uma base teórica, você pode estar reportando esse item da introdução para o TCC. Porém, ao reportar, você tem que aprofundar no assunto, porque a revisão de literatura vai ser a base do seu trabalho. Então, ela tem que ser bem profunda, bem direcionada. E, nesse sentido, é o que vai ser elaborado nessa disciplina. É a atividade que estaremos elaborando para ser avaliada. O texto deve ter consistência na redação e ser padronizado, seguir as normas da ABNT que já dissemos na aula anterior. A redação tem que consistir atendendo às normas do português. No caso dos padrões, tem que ser nas fontes, títulos, subtítulos, espaçamentos, recuos, etc. Tudo relacionado à questão da estrutura que estão ditados nas normas da ABNT. Após a elaboração, me esqueci de um item: evitar espaços em branco maiores de 20% da página. Isto, no caso dos gráficos, dos quadros, deve fazer uma adequação, evitando deixar espaços em branco muito grandes, que tire a estética do seu trabalho, que faça com que o seu trabalho não fique um trabalho de qualidade. Então, vamos ficar atentos aos detalhes, aos pormenores, para que consigamos desenvolver um trabalho com qualidade. Conto com a colaboração de vocês e estou disponível em caso de dúvidas. Após a elaboração da revisão de literatura, elencando as referências bibliográficas também, vocês devem remeter esse conteúdo aos tutores para avaliação. Bom estudo e boa atividade.